Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Bom, estamos mais uma vez aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, onde nós vamos buscar cada vez mais o conhecimento, onde nós queremos sempre agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E é um prazer imenso podermos ter esse privilégio de meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos expondo a carta aos Romanos e nós, no culto passado, nós vimos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós entendemos um pouco quem é o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Nós vimos que isso é importante para nós, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a mente e a pessoa que escreveu Romanos. Como nós falamos, a carta de Romanos é uma carta muito importante para nós, para o cristianismo. A carta de Romanos, ela traz doutrinas belas. A carta de Romanos nos traz conhecimento maravilhoso. E para nós termos esse privilégio hoje de meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Então, no culto passado, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que é judeu por natureza. Nós vimos que o apóstolo Paulo também, ele é da descendência de Israel, isto é, ele é da descendência direta de Jacó. Nós vimos que ele é da tribo de Benjamim. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele é o quê? Um fariseu. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi instruído pelas mentes mais brilhosas do farisaísmo, Gamaliel. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tem um grande conhecimento sobre a lei. Nós vimos que Paulo, assim como todo religioso, achava que conseguia guardar a lei de Deus perfeitamente. Tanto é que ele diz que, enquanto ao tocante à lei, ele era irrepreensível. Então isso é importante para nós, porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta aos Romanos, ele vai trazer doutrina, ele vai ajudar na divisão que estava ocorrendo no meio da igreja. E para nós temos que ter em mente que o apóstolo Paulo, ele, através do Espírito Santo, ele escolhe cada palavra que ele vai escrever. Através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele não pega as palavras aleatoriamente e vai colocando na carta. Mas pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele pega e escolhe a dedo cada palavra que ele vai escrever. O apóstolo Paulo, ele escolhe minuciosamente cada expressão que ele vai usar. E nós, como nós falamos, nós vamos degustar, nós vamos nos maravilhar com cada palavra. Nós vamos, através dessa ministração, nós vamos, através dessa série, nós vamos, através dessas exposições, aprendendo o Evangelho. E nós vamos crescendo na graça, e nós vamos crescendo no conhecimento. Então é um privilégio para nós podermos hoje, nesta noite, conhecer um pouco mais sobre a carta de Romanos. A carta de Romanos, como nós falamos, essa introdução que Paulo está dando, é uma introdução rica em doutrina, rica em conhecimento. E as pessoas, muitas das vezes, acabam querendo correr. As pessoas, muitas das vezes, ignoram as introduções das cartas. Mas nós não faremos dessa forma. Nós iremos lentamente, andando, observando cada paisagem, por assim dizer,
observando cada detalhe do caminho. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje nesta noite, porque nós estamos trazendo doutrina que Deus quer que a sua igreja saiba. Então hoje nesta noite nós vamos nos apegar ao versículo 1. Então, se você tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, para que nós possamos ter a base dos nossos sermões. E nós vamos analisar, nós vamos meditar sobre cada expressão que o apóstolo Paulo coloca aqui. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7, que é a introdução, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui nós temos a base das nossas meditações nesses primeiros dias. Como nós falamos no último culto, nós falamos um pouco sobre Paulo. Nós conhecemos um pouco sobre Paulo. E na noite de hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos então meditar nas próximas expressões. A próxima expressão diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu quero ficar com essas expressões. Eu quero meditar hoje, nesta noite. Eu quero trazer doutrina para que nós possamos crescer no santo Evangelho de Deus. Bom, a primeira expressão que aparece é a seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, tudo que nós podemos fazer ao nos depararmos com essa carta do apóstolo Paulo é ver todos os detalhes que o apóstolo Paulo nos traz, e não podemos negligenciar detalhes. Muitas pessoas acabam ignorando as introduções das cartas, achando que nelas não há nenhum valor ou doutrina para extrairmos. Mas, pelo contrário, as introduções são de um valor insubestimável e insubstituível, e contém doutrinas valiosíssimas para nossas vidas. Devemos notar que cada palavra e expressão são escolhidas, como nós falamos, pelo apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, de maneira cuidadosa, e não colocadas aleatoriamente, sem significado. Paulo começa a sua carta dizendo assim, como nós lemos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo para o Evangelho de Deus. Como nós no último culto falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua vida, quem ele era, como ele foi instruído, hoje nós vamos então prosseguir para a próxima declaração que ele faz. Ele diz: servo de Jesus Cristo. No original irá aparecer a palavra doulos, derivada do verbo del, que significa algemar e aprisionar, que significa também o melhor significado que o apóstolo Paulo usa, porque ela não tem outro significado a não ser também escravo. E é assim que Paulo ele vai se utilizar desse verbo. Paulo ele diz doulos. Doulos significa o quê? Escravo.
Para um grego nessa época, essa era uma expressão de vergonha e rebaixamento. Para os judeus, entretanto, desde Moisés, era a mais expressiva forma de se posicionar em adoração ao Rei dos Reis. É um título de honra, porém as pessoas da nossa geração tendem a usar a palavra servo e não a palavra escravo. E nós vamos ver que é importante nós sempre trazermos a expressão correta para os nossos dias. Como nós falamos, na nossa geração, as pessoas elas preferem usar a palavrinha servo. Porém, a palavra servo, ela não se encaixa na intenção que o apóstolo Paulo tem ao escrevê-la no original. Então as pessoas acabam preferindo usar a palavra servo, por ser menos ofensivo em nossos dias. E sinceramente, por não se dar a importância das palavras, ao citarem que são servos de Cristo, na verdade estão bem longe disso, porque não compreendem o sentido da palavra. Primeiro, ao usarem este título em nossos dias, a tomam como poder de status. Olha, eu sou servo de Cristo, alguns dizem, e por não se importarem realmente com o significado das palavras, acabam até, na realidade, invertendo os papéis, onde, na verdade, Cristo é o servo deles, e não o seu Senhor. E eles, então, por se utilizarem por essa palavrinha servo, eles tomam, então, a palavra no seu sentido, a qual Paulo não usa. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele escreve ali, escravo de Cristo, ele tem uma intenção ao fazer isso. Mas infelizmente, como nós falamos, nós vivemos numa geração que prefere outros termos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, infelizmente também, a maioria dos tradutores escolheram a palavrinha servo, e não a palavra escravo. Quando nós lemos as maiorias das edições bíblicas, nós não encontramos lá a palavra escravo, mas encontramos a palavra servo. Porém, quando nós colocamos a palavra servo, ela tem pelo menos 6 significados. E nenhum dos 6 significados tem o significado que o apóstolo Paulo está dando, ou está querendo transmitir nas suas cartas. Então, isso não é um problema apenas da nossa geração. Esse não é apenas um problema da nossa geração, mas é algo que vem com o tempo. E por perdermos o sentido das palavras, e por perdermos o peso da palavra, muitas das vezes ficamos muito aquém daquilo que o autor quer nos ensinar. Então, temos que ver a diferença entre o que é ser servo e o que é ser escravo. Ainda que o servo realize as mesmas funções de um escravo, há uma diferença fundamental entre eles. Por exemplo, o servo, ele pode escolher o seu senhor. Ele é livre para escolher o seu senhor. O servo, ele pode escolher o seu serviço. O servo tem certa autonomia sobre si. Mas, porém, o escravo já não. Então, olha como é que é importante nós entendermos o que Paulo está querendo nos dizer. O escravo, ele não pode escolher o seu senhor, mas é o seu senhor que o escolhe. É o seu senhor que escolhe comprá-lo. É o seu senhor que escolhe fazer dele a sua propriedade. E é nisso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: não servo. Essa palavra, como nós estamos analisando ela, a palavrinha escravo, ela vai aparecer pelo menos 124 vezes.
e ela é traduzida apenas uma vez corretamente, na versão King James. Então, quando se traduz a palavrinha doulos por servo e não escravo, a palavra escravo fica, de certa forma, escondida, encoberta dentro da palavrinha servo. A palavra servo tem, pelo menos, como nós falamos, 6 significados. E a palavra doulos, ela, em nenhuma delas, aparece no sentido de servo. Pois usa essa palavra doulos, Paulo, ele vai usar essa palavra doulos, pois ela significa apenas uma coisa: escravo, aquele que é comprado, aquele que é propriedade de uma outra pessoa. Então isso é maravilhoso, nós entendermos isso, que Paulo, ele escolhe a palavrinha escravo, para dizer, Paulo, escravo de Cristo. Isso é, Paulo está dizendo para nós que ele pertence a uma outra pessoa. Quando nós lemos aqui essas primeiras expressões, dá a impressão que Paulo está se apresentando e falando sobre ele. Mas na verdade, Paulo está dizendo sobre uma outra pessoa. Paulo diz, Paulo, escravo de Cristo, chamado ao apostolado, veja, a uma outra pessoa. Paulo está se arremetendo a uma outra pessoa. Paulo está dizendo, olha, eu pertenço a Jesus Cristo, eu sou chamado por Ele. E ele diz, para pregar um evangelho de Deus. Olha como é importante nós entendermos isso. Então, amados, hoje nessa noite, quando nós nos deparamos com essa expressão, Paulo, escravo de Cristo, Paulo está querendo dizer, olha, eu sou propriedade exclusiva dele. O escravo, na época de Paulo, quando ele era um escravo, o único intuito do escravo era viver para o seu senhor. E o escravo não estava ali pelo elogio, o escravo não estava ali pelo salário, mas o escravo, ele estava ali porque ele pertencia a outro. É isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo, escravo de Cristo, ele está dizendo, Paulo, aquele que pertence a outro, é chamado por outro, ele exerce uma função que um outro coloca sobre ele. Então nós vemos que essa declaração ela é muito importante para nós, não só para nós, mas para a igreja. Porque hoje em dia nós estamos diante de uma geração que elas não entendem de fato o que é ser escravo de Cristo. Nós estamos diante de uma geração que na verdade ama a liberdade. Nós estamos diante de fato de uma geração que não quer verdadeiramente que Cristo seja o Senhor da sua vida. Por isso que eles optam pela palavrinha servo, porque o servo pode escolher o seu senhor, o servo pode escolher o que ele quer fazer, e o servo trabalha por um salário, porém o escravo não. E isso é importante para nós. Então o apóstolo Paulo, ele, com essa declaração servo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo que realmente ele era escravo de Jesus. E é interessante notar que o escravo é uma das autodesignações preferidas dos apóstolos também, e outros autores da Escritura. Porém, é importante saber o que esse termo carrega em si, como por exemplo, ser uma propriedade exclusiva de alguém. É isso que escravo significa. Significa devoção ao seu senhor e a mais nenhum outro. Outra coisa, o escravo era dependente do seu senhor para tudo. Olha que embasamento nós temos. Quando nós entendemos que nós somos escravos, nós estamos dizendo que nós somos dependentes de Jesus para tudo. E tudo que Ele nos dá é suficiente.
Então ele vai dizer que o escravo era dependente do seu senhor para tudo. Ele era completamente dependente do seu dono para a provisão das necessidades básicas da vida. Ser escravo é pertencer a alguém, é ter todo o seu modo de vida determinado por um senhor e depender dele para a sua subsistência. Então veja, quando Paulo está dizendo que ele é escravo de Cristo, ele está querendo dizer que ele depende de Cristo para tudo, que ele está debaixo de um senhorio. Paulo está dizendo que ele pertence, ele é uma propriedade de outro. Ele está dizendo que ele vai servir a Jesus Cristo e a mais ninguém. Olha que maravilha que nós temos, amados, essa doutrina sobre a nossa vida. Então, verdadeiramente, será que quando nós dizemos que nós somos escravos de Cristo, nós estamos levando isso a sério? Será que realmente você depende de Cristo para tudo? Será que realmente Cristo é o seu Senhor? Será que Ele domina sobre você? Porque a maioria das pessoas não querem estar debaixo da vontade de Cristo. As pessoas acham que os mandamentos de Jesus para nós, para a sua igreja, é algo negociável. As pessoas, quando se deparam com a palavra de Deus, elas acham que ali está aberto a um debate. Elas acham que elas podem chegar diante de Deus, diante de Cristo e dizer: eu não concordo com isso, eu não quero isso. Mas quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo que o seu escravo, ele está de acordo com a vontade do seu Senhor. A única palavra que pode sair da boca de um escravo é: sim, Senhor, sim, meu amado, sim, meu amo. Então, amados, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É ser tão dependente dele ao ponto de declarar aquilo que o apóstolo Paulo declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:22. Tamanha é essa dependência que a Bíblia diz que os salvos têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Tão profunda é essa união, que em Cristo os crentes foram feitos filhos de Deus. Gálatas 4:5. Efésios 1, do 4 ao 6. Por isso, aqueles que foram comprados na cruz não se sentem ofendidos em dizer: somos escravos de Cristo. Quando nós falamos que nós somos escravos, quando nós vemos que nós fomos comprados na cruz, quando nós vemos que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, então nós não nos ofendemos. Somos escravos de Cristo. Para estes, a verdadeira liberdade é estar ao serviço de Jesus. Por isso que Paulo diz que aqueles que são livres são escravos de Cristo, e os escravos de Cristo são livres em Cristo. Então, para nós é um prazer sermos escravos de Jesus, servir a Jesus. Ao invés disso, o status do escravo está ligado. É importante nós sabermos que o status do escravo está ligado ao status do seu mestre. Era uma grande honra ser considerado, por exemplo, um escravo de César. Tiago invoca esse título para si no verso da abertura da sua epístola, Tiago 1:1. O mesmo é verdade para Pedro também, 2 Pedro 1:1. Judas 1:1 também vai dizer a mesma coisa. E para o apóstolo João, em Apocalipse 1:1, ele diz também a mesma coisa, que ele é escravo de Cristo. Então olha que maravilha. Além disso, o apóstolo Paulo, ele vai repetir que ele é doulos de Cristo ao longo das suas cartas.
Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Então é um prazer para ele dizer que ele é escravo de Cristo. É um prazer para os demais apóstolos também arrogarem para si que eles são escravos de Cristo. O termo é usado pelo menos 40 vezes no Novo Testamento para se referir ao crente. E ao equivalente hebraico é usado mais de 250 vezes para se referir ao crente do Antigo Testamento. Podemos concluir com segurança que o Senhor quer que o seu povo se veja a si mesmo dessa forma, como escravos, escravos de Deus, escravos de Cristo. Em seu cerne, a essência da vida cristã pode ser descrita como a escravidão a Cristo. Então, o que significa ser escravo? O que significa ser um escravo de Cristo? Em seu excelente livro, simplesmente intitulado Escravo, John MacArthur destaca 5 paralelos entre o cristianismo bíblico e a escravidão do primeiro século. O primeiro é propriedade exclusiva. Escravos são propriedades dos seus mestres. Como Paulo diz aos crentes, claramente em 1 Coríntios 6, 19 e 20: vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um bom preço. Veja, os cristãos não vivem em um mundo de livre autonomia. Nós não somos os donos de nossos destinos, nem os capitões de nossas almas. Fomos comprados por um preço, e por isso pertencemos àquele que pagou esse preço. Portanto, diz Paulo em 1 Coríntios 6, 20: porque foram comprados por alto preço e não são de si mesmos. Glorificai a Deus nos vossos corpos. Propriedade exclusiva implica submissão completa. Se pertencemos a Cristo, se Ele é o nosso dono, então o comando das nossas vidas não é a nossa vontade, mas a vontade dEle, a vontade do nosso Mestre. Outro ponto: devoção singular. Nenhum escravo se preocupava em obedecer outro mestre. Sua principal preocupação era com a realização da vontade daquele a quem ele pertencia. Nosso mestre, o próprio Senhor Jesus, nos lembra em Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há se dedicará a um e desprezará a outro. O evangelista do século XIX, George Muller, capturou lindamente o espírito de escravidão a Cristo quando escreveu: houve um dia em que morri, absolutamente morri para George Miller e as suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou acusação de meus próprios irmãos e amigos. E desde então tenho estudado apenas para mostrar-me aprovado a Deus. Citado em Escravos. Então veja, quando nós entendemos que nós somos escravos de Cristo, quando nós entendemos que nós vivemos para adorá-lo, vivemos para agradá-lo, vivemos para a glória dele, as demais coisas não importam. A opinião da cultura sobre nós não importa. A opinião dos ímpios sobre nós não importa. A opinião da sociedade sobre nós não importa. A nossa própria opinião sobre nós mesmos não importa. Nós devemos morrer para nós. Como George Miller fala, ele capturou lindamente isso. Ele conseguiu expressar para nós o que é ser um escravo de Cristo. O que é realmente ser um escravo. Amados, nós somos comprados. Amados, nós somos propriedade de Cristo. Amados, nós somos propriedade exclusiva dele. Amados, nós não nos preocupamos em obedecer outros senhores.
Não existe outros senhores sobre as nossas vidas. Quão lindamente isso é para nós. Outra coisa importante, o escravo de Cristo é singularmente devoto a Ele. Então, nesse outro ponto, o escravo é marcado por uma total dependência. Ele era completamente dependente do seu dono para a provisão das necessidades básicas da vida. Da mesma forma, o cristão deve humildemente depender inteiramente da benevolência do nosso mestre e de nenhuma maneira de nós mesmos. Mateus 5:3, 1 Pedro 4:11, e porque ele é um mestre amoroso e bondoso, todas as nossas necessidades são satisfeitas e nós somos livres para servir nosso mestre sem obstáculos e com todo o entusiasmo e alegria. Finalmente, o escravo era pessoalmente responsável perante seu mestre, e da mesma forma Cristo é aquele a quem vamos responder, aquele a quem vamos prestar contas, e essa realidade será influenciada por como nos comportamos agora. Em 2 Coríntios capítulo 5, 9 e 10, então veja quão maravilhoso é isso. Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave. O jugo é aquilo que vai sobre o pescoço do boi para direcioná-lo. Veja, é isso que Cristo está dizendo para nós. Há uma direção, nós temos que responder a Ele, nós somos chamados para isso. Então, amados, isso é maravilhoso. E outra coisa muito importante, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer com a expressão Paulo, escravo de Cristo. Porque para nós dizermos isso, nós temos que ter isso em mente também. Nós temos que entender que somos propriedade exclusiva de Cristo. Nós temos que entender que Ele é o nosso Senhor. Nós temos que entender que nós dependemos da sua benevolência, do seu amor, para termos o que temos, para termos a supervisão das coisas necessárias da vida. Como isso é importante para nós, amados? Como isso é importante para nós, igreja? Outro ponto muito importante que nós não devemos esquecer jamais, que os cristãos fundamentalmente são escravos de Cristo. O status de escravo nem sempre era necessariamente desonroso. Ao invés disso, o status do escravo estava ligado ao status do seu mestre, como nós já falamos. Era uma grande honra ser considerado um escravo do imperador César. E da mesma forma, para os cristãos, ser escravo de Cristo é como John MacArthur diz, não só uma afirmação de sua completa submissão ao mestre, mas também uma declaração da posição privilegiada que cada cristão goza por estar associado ao Senhor. Nenhuma filiação poderia ser maior que essa: sermos chamados escravos de Cristo. Na verdade, as Escrituras aplicam esta designação para o próprio Cristo. Na verdade, as Escrituras aplicam esta designação para o próprio Cristo, em Filipenses 2,7, onde nos é dito que em sua encarnação, Cristo assumiu a forma de um escravo. Assim, quando nos submetemos inteiramente à sua regra de amor, não só o honramos como nosso mestre, mas o seguimos no seu exemplo. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para isso, que Cristo ele se fez escravo também por amor de nós. Então, quando olhamos para a vida de Paulo, podemos notar que ele era realmente um escravo de Jesus Cristo. E agora, quando você olha para a sua vida, uma pergunta que eu tenho que fazer: você vê verdadeiramente um escravo de Jesus Cristo? Quando você olha para si mesmo, você vê
as características de um escravo de Cristo? Você é verdadeiramente submisso a Ele? Você depende realmente de todas as coisas dEle? Você vive para agradá-lo? Você vive verdadeiramente para agradar o seu mestre? É isso que Paulo está dizendo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, amados, o que nós temos aqui diante de nós, nessa primeira expressão, Paulo, servo de Cristo. Será que nós podemos falar a mesma coisa? Será que nós temos vivido de maneira a sermos escravos de Cristo? Será que essa expressão, ela pode fluir dos nossos lábios verdadeiramente? Ou será que nós somos apenas servos e não escravos? Será que nós escolhemos o que queremos obedecer da Bíblia? Será que nós escolhemos o trabalho que queremos fazer para Deus? Será que nós escolhemos os momentos da nossa vida que nós devemos obedecer ou não obedecer ao nosso Senhor? Porque é assim muitas das vezes. Muitas das vezes nós olhamos a palavra de Deus e ali está a vontade do nosso Senhor, e muitas das vezes nós questionamos. É como nós falamos, os mandamentos do Senhor para a sua igreja não é um debate aberto. Deus, ele não está perguntando para nós, mas Ele está dizendo a sua vontade. Então agora nós podemos caminhar mais um pouquinho. Agora nós podemos ir para a segunda expressão, chamado para ser apóstolo. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tinha todas essas coisas em mente. Quando ele diz, Paulo, servo, isso é, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aqui, amados, está mais uma coisa que devemos reter nossa atenção nessa noite. Quando Paulo diz, chamado para ser apóstolo, o que podemos notar aqui? Primeiramente, aqui devemos notar que todo servo, que nem todo servo, nem todo escravo é chamado para ser apóstolo. Mas todos os apóstolos foram chamados a ser escravos. Então nós temos aqui mais uma expressão. Então aqui nós entendemos isso. O apóstolo Paulo, ele diz que ele era servo e apóstolo. E isso para nós é importante. Essa expressão para nós, ela é válida. Então para nós isso é válido, meus amados. É importante entendermos o que a palavra apóstolo significa também. Como nós falamos, que é necessário olhar cada expressão, olhar cada palavra. Então nós vemos lá, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Como nós falamos, Paulo pertence a outro, Paulo era escravo de outro. Como nós entendemos hoje também que nós pertencemos a Cristo, que nós não somos donos de nós mesmos. Nós entendemos que nós vivemos para a glória de Deus, assim como um escravo vivia para a glória do seu Senhor. E o escravo, ele era dependente do seu Senhor para tudo, para a sobrevivência, para as coisas básicas da vida. Assim nós. E agora o apóstolo Paulo, ele diz para nós que ele é chamado a apóstolo. Então nós entendemos que nem todo escravo é apóstolo, mas que todo apóstolo foi um escravo também. Mas aqui, como nós falamos, isso emana para uma outra pessoa. Paulo, escravo, isso é, comprado por uma outra pessoa. Agora ele vai dizer, Paulo, chamado para ser apóstolo. Veja, o apóstolo Paulo, ele não arrogou para si esse título. O apóstolo Paulo não se autodenominou apóstolo, mas ele diz que ele foi chamado por outro. Então aqui hoje, nós vamos nos apegar um pouco também a essa expressão apóstolo. O que isso significa? Pois bem, sabemos que a palavra apóstolo tem o sentido de um mensageiro, alguém que é enviado.
alguém que é enviado de outro para representá-lo. Outra coisa interessante é saber que o termo apóstolo é usado no sentido especial e investido de autoridade para os 12 e para Paulo, os quais tinham sido escolhidos como testemunhas oculares de Jesus Cristo ressurreto. Como já falamos, esse termo também é empregado no sentido mais geral, de um mensageiro enviado pelas igrejas, ou como Cristo foi enviado pelo seu Pai. Creio que poderíamos fazer uma distinção entre os mensageiros enviados pela igreja e os mensageiros enviados por Cristo, pois os enviados por Cristo possuem uma autoridade exclusiva para algumas tarefas que outros mensageiros não possuíam, como por exemplo, formular doutrinas para a igreja e com isso lançar o fundamento dela. Outra coisa, fazer milagres, prodígios, coisas miraculosas. Isso apenas os 12 mais Paulo fazia. Foi dado então essa autoridade. Então ser um apóstolo enviado diretamente por Cristo significava isso. E para ser um apóstolo havia alguns pré-requisitos a ser cumpridos. Um desses pré-requisitos era o quê? Era ter andado com Cristo, era ter visto Cristo ressuscitado. Então qualquer um que arrogue para si esse título é um falso apóstolo. Na nossa geração não existe mais apóstolo, porque eles não cumprem os pré-requisitos. O último apóstolo foi Paulo. Paulo, ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Afirmarmos que existe apóstolo nos dias de hoje é dizer que a Bíblia está em aberta. É afirmarmos que ainda podemos receber revelações. É dizer ainda que podemos formular doutrinas para a igreja. Porque o apóstolo tinha essa autoridade de formular doutrina. O fundamento da igreja foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Outra coisa importante, o apostolado é um ministério que nenhum homem pode tomar sobre si. Nem é um ministério que um homem pode colocar sobre o outro. É ridículo, como nós falamos, ver homens em nossa geração tomando para si esse título, que na verdade é um ministério da parte de Deus para a sua igreja. Apoiarmos essa ideia que existe apóstolo hoje é dizermos que as bases da nossa fé não foram lançadas ainda, e que ainda podemos receber novas revelações, e que o cânon ainda está aberto. É o que nós acabamos de dizer. Mas se colocarmos à prova esses apóstolos, certamente não passam pelo crivo que a própria Bíblia coloca como norma para que alguém seja apóstolo. Como diz Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bom, então para nós entendermos, antes de nós avançarmos mais uma expressão, eu creio que o Evangelho de Deus nós trataremos na outra pregação, mas hoje nós tratamos sobre essas expressões. Paulo, servo de Cristo. O que é ser um servo de Cristo? Como ser um servo de Cristo? Quais são as implicações de sermos um servo de Cristo? Essas coisas nós temos que nos perguntar. E nós vimos também que Paulo era servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, amados, não existe apóstolo na nossa geração. E o que esses versículos nos mostra? Nos mostra que existe alguém por trás de Paulo. Paulo foi comprado por Cristo. Paulo foi chamado por Cristo. E Paulo vai pregar uma mensagem que não é dele. É a mensagem do Evangelho de Deus. Então, amados, essas expressões
que nós estamos vendo hoje, essas expressões, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Então há uma classe diferente, há algo diferente. Nem todos teremos apóstolos. E os apóstolos tiveram um fundamento, uma importância muito grande para a igreja. Então que nessa noite isso fique bem claro para nós. Que nós possamos olhar aqui essas expressões e nos alegrarmos pelo conhecimento que Deus está nos dando. Então veja como é importante para nós entendermos essas expressões. Infelizmente nós vivemos numa geração que as pessoas não sabem o que é ser escravos de Cristo, literalmente. Na verdade, as pessoas nem querem arrogar para si esse termo. E entendermos que os apóstolos tiveram uma importância muito grande na igreja. Os apóstolos foram dados na igreja para formular doutrina, para formular a base e o fundamento da igreja. Então isso é importante demais para nós. Então hoje, nessa noite, que essas verdades possam ter abrido o nosso coração de maneira favorável ao Evangelho, para que nós possamos olhar e ver se verdadeiramente nós somos escravos de Jesus, e vermos verdadeiramente se nós estamos seguindo os passos do nosso Mestre, e entendermos que Deus chama Paulo para algo maravilhoso, a qual para nós é de suma importância. E por isso nós entendemos que ao escrever a carta de Romanos, Paulo vai formular doutrinas para a igreja. Então esses primeiros versos, quando nós lemos, talvez pensamos que Paulo está falando sobre si, mas não só sobre si, mas Paulo está falando sobre uma outra pessoa. Ele está dizendo: olha, eu pertenço a outro, eu sou chamado a outro, para levar uma mensagem de outro. Então olha que as palavras, como elas são escolhidas a dedos por Paulo. Veja que é uma crescente. Paulo começa: Paulo servo, escravo. Paulo chamado para ser apóstolo. Isso é, alguém que vai levar uma mensagem, alguém enviado para levar uma mensagem, alguém para ser embaixador de Cristo. E aí então ele vai dizer: separado para o Evangelho de Deus. Amados, essa mensagem que nós temos, a mensagem do Evangelho, realmente não é nossa. É um privilégio nós podemos pregar o Evangelho. E no próximo culto nós vamos entender qual é essa mensagem de Deus, qual é essa boa nova de Deus para nós. E já posso adiantar que as boas novas, essa é o Filho, a qual Paulo é escravo, a qual Paulo foi chamado. E nós hoje, nessa noite, nós estamos tendo este conhecimento. E nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente um escravo de Cristo. O que é ser um servo. Para que nós possamos ser bons servos. Para que nós possamos estar verdadeiramente servindo a esse Deus. Para que nós possamos estar verdadeiramente honrando esse chamado. E entendermos uma coisa muito importante para nós. Que o escravo, ele não escolhe o seu senhor, mas o seu senhor escolhe o seu escravo. Que maravilha! Quando Deus ele resolve pagar o preço por nós, quando ele resolve fazer de nós os seus servos, os seus escravos. Amados, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos essas expressões, o nosso coração se enche de alegria. Os nossos corações transbordam de alegria na presença de Deus. E nós sabemos que nós só temos que responder a Ele. Nós sabemos que só temos que adorar a Ele. Nós sabemos que nós devemos fazer tudo para a honra e a glória dEle. E aí Paulo nos diz então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo.
separado para o Evangelho de Deus. E nós vamos fazer isso no próximo culto. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por este momento. Deus amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela palavra de hoje. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado a sermos seus escravos, ó Pai. Pai amado, que a tua palavra penetre em nossos corações. Deus amado, que a tua graça e o teu amor se derrame sobre nós, e que nós, ó Deus, possamos dia após dia, Pai amado, resgatarmos o sentido original das tuas palavras, porque elas contêm doutrinas para as nossas vidas, que nos fazem, ó Deus, ser gratos a ti.